condicionais. Conditional Builder para você fazer várias condicionais, Stick Headers para você deixar algo fixado no cabeçalho, Markdown para você fazer alguns textos mais elaborados, Trackable e Drag é para você pegar um item, segurar e arrastar para algum outro lugar, fazer alguma ação com ele, o App Bar para poder ter o sisteminha ali de menu, essas coisas, o Float Action Button é para poder deixar um ícone fixo na tela, indiferente se a pessoa rolar ou não, Drawer para a gente poder fazer menus, tá? Fechar e abrir. Text Field é para a gente um campo de texto para a gente poder digitar algo. Dropdown é uma lista que você clicou, ele mostra aquela lista lá. Checkbox, o próprio nome já diz. Checkbox style para a gente colocar o checkbox e alguma coisa antes dele. O switch é para mudar de on para off, de ligado para desligado, essas coisas. Esse aqui funciona da mesma forma. Radio button para você colocar vários itens um embaixo do outro para você poder selecionar. Encode para você colocar um código ali e fazer as verificações automáticas. O slider para você passar e ele vai alterando o valor. Fazer o sistema de retificação. Credit card form para você fazer um negocinho bonitinho ali para colocar o cartão de crédito. Um counter button para você clicar e vai contabilizando para cima e para baixo. Choice Tips para poder fazer as opções ali. Play Speaker para poder usar o Comaps. E os Forms Validations aqui, Checkbox Group e Signature, tá? Então, esse aqui é o que nós temos aqui de widget, beleza? Então, vamos agora, já passei um aparato geral, agora vamos realmente para o que interessa, porque a gente já está 1h20 só falando da plataforma Flutterflow, para que a gente consiga ver algo funcionando, né? Que eu acredito que é o que a maioria está esperando aí. Para quem já sabe o básico, já deve estar bem cansado, né? Mas, como eu falei que para quem não soubesse nada, também saberia mexer, faz-se necessário mostrar isso aqui, tá? Então, agora vamos começar a colocar a mão na prática, na massa, a gente fala colocar a mão na prática, não deixa de ser verdade, mas vamos falar o ditado correto, que é colocar a mão na massa, beleza? Então, eu vou abrir aqui o meu projeto, eu vou abrir o meu e-mail, a gente vai utilizar aqui o banco de dados. Deixa eu abrir aqui. Chama-se Supabase, tá? Lembrando que todos os links vão estar aí na descrição e também dentro do site lá, tá? Vai estar nesse site aqui, ó, live.uniatom com 2i e space. Aqui vocês conseguem ver as últimas informações e também aqui a programação da live, beleza? Eu vou deixar uma outra aba aqui depois, um botãozinho ali para vocês verem os materiais da aula conforme for necessário, links e etc. Então, aqui nós temos o nosso banco de dados, tá? Nós iremos trabalhar com um banco de dados relacional, onde é você ter uma tabela e você vai relacionando entre todos os itens ali. Eu vou tentar trabalhar de forma mais simples para que vocês possam entender, fazendo analogias e também não fazendo coisas tão complexas para que vocês fiquem perdidos, tá? Mas que vai ser funcional e vai atender totalmente às nossas expectativas. Então, quando você vier aqui, eu vou pegar uma conta aqui que não tem, só para vocês verem o básico de como seria criar, né, o sistema ali, ou a conta. Vou clicar aqui para criar uma conta, né? Start your project. Vai pedir o seu e-mail, a sua senha, e depois ele vai pedir uma... Vou até criar aqui só para vocês verem. Tá, deixa eu pegar aqui que eu não lembro esse e-mail aqui. Vou pegar uma conta que eu sei, o e-mail fica mais fácil. É que eu acho que todas as minhas contas têm projeto. Vou ver nesse aqui. Então, vou Start Your Project. Eu já tenho todos eles já, tá? Mas basicamente você vai clicar lá, vai criar o seu e-mail e senha, e depois ele vai pedir uma senha mais forte para você a senha no seu banco de dados, ok? Na última live que eu fiz o Linktree lá, tem eu criando a conta do Supabase direto, tá? Do zero, basicamente. Então, vou aqui logar na minha conta. Uma vez que eu entrar na minha conta, eu vou ter meu projeto aqui. Nesse caso aqui é o projeto que eu já tenho, mas eu vou criar um novo.
Quando vocês entrarem, vai pedir para você dar o nome da sua organização, tá? Vou até colocar, vou criar uma nova organização só para vocês verem. É o que ele vai pedir basicamente quando vocês entrarem. Qual que é o nome da organização? Então vai ser Uniatom Social, por exemplo, tá? Vou deixar aqui que é personal e vou deixar que ele é gratuito. Então a gente não vai pagar nada para utilizar o banco de dados. Estou esperando ele criar a organização. Aqui ele vai falar o nome da organização, qual é o nome do meu projeto. Eu vou dar o nome para o meu projeto, vai ser Uniatom Social. Qual que é a qual que é a senha do meu database, ou seja, do meu banco de dados. Isso aqui tem que ser uma senha bem forte que você não esqueça e que você guarde bem. Apesar que você pode resetar, mas o ideal é você não ficar mudando toda hora, tá? Então, eu vou dar uma senha aqui para o projeto. Tem que ser maior. Beleza? Aqui eu vou escolher qual é a região que eu quero que o meu banco de dados seja localizado. Vou colocar aqui São Paulo. Vou criar New Project, para a gente criar o nosso projeto. Beleza, a gente já criou o nosso projeto aqui. E agora a gente tem todo um sistema para a gente trabalhar aqui dentro do banco de dados. Eu vou explicando o passo a passo ali como funciona, porém, não vou me aprofundar também, tá? Porque não é um curso isso aqui, estou mostrando como funciona. Se quiser curso, essas coisas, tem bastante empresas aí dentro do mercado, inclusive do suporte para uma empresa que dá curso, essas coisas, então não vou me aprofundar. Mas vou mostrar tudo que vocês precisam saber para poder fazer dar certo, ok? Aqui do lado, nós temos o Table Editor, ou seja, o nosso editor de tabelas. Nós temos aqui o SQL Editor para poder utilizar a linguagem de programação, vamos assim dizer, para fazer o banco de dados funcionar de uma forma ou de outra. O database, algumas informações do nosso database, authentication, storage, que é para salvar as coisas, qual é o sistema de autenticação, add functions para poder fazer chamadas ao banco de dados de forma mais segura, real time. Eu vou mostrando para vocês aqui conforme a nossa necessidade, tá? Primeira coisa que nós vamos fazer vamos vincular o sistema de autenticação dentro do nosso sistema, beleza? Então, aqui dentro do nosso sistema, eu vou vir aqui no Flutter Flow, vou vir aqui nas configurações gerais do projeto. Atente sempre aos nomes, porque eu sempre vou usar a mesma nomenclatura para facilitar, beleza? Então, vou vir aqui em Authentication e vou habilitar aqui, ó, Enable Authentication. Aqui nós iremos selecionar aqui o Authentication Type, nós vamos utilizar o Supabase, beleza? Aqui eu vou selecionar qual que é a página que quando a pessoa não estiver logada, qual página que ela vai entrar. E aqui qual é a página que ela vai entrar quando a pessoa já estiver logada, tá? Como eu não tenho nada ainda, vou vir aqui no meu widget tree, tá? Clicando aqui. Aqui é o nome das páginas e componentes que eu tenho, e aqui vai ser os componentes, cada widget que eu tenho dentro de cada página. Então aqui está selecionada a página homepage, e aqui eu tenho os widgets. O que eu vou fazer agora? Eu preciso criar uma página de login e uma página de cadastro. Então, eu vou clicar aqui dentro desse ícone, tá? E aqui eu posso criar uma página e criar um componente. Depois a gente vai entender qual a diferença de cada um, tá? E eu posso criar um workflow direto aqui no próprio sistema deles aqui. Você pode ter uma noção mais ou menos aqui, tem algumas coisas pré-definidas por eles mesmos, ok? Vou clicar aqui em New Page. Aqui, se eu colocar login ou sign in, dependendo do jeito que você sabe o inglês, tem algumas páginas padrões já feitas de login e de cadastro. Eu vou utilizar essa padrão que eu gosto bastante, beleza? Então, eu vou clicar aqui em My Team, que é para eu deixar as informações que eu quero. Vou deixar aqui como login mesmo, que é o nome que eu dei ali em cima. Aqui ele já pega as informações do meu tema, tá? E aqui eu vou clicar com o botão direito e vou duplicate page, tá? Por quê? Porque eu vou fazer uma página de cadastro e uma página de, de login. Então vamos lá.
Aqui dentro de login, eu vou clicar 2 vezes para eu poder mudar o nome. Eu vou deixar aqui como sign up, tá? Eu vou deixar em inglês, pessoal, porque já é a nomenclatura que a gente acaba utilizando na programação. Mas é o seguinte, eu vou usar em português para que fica mais fácil de vocês entenderem, tá? Então vai ser cadastro. E aqui vai ser login, que login eu acredito que todo mundo já está acostumado, né? Tanto quem só fala português quanto quem faz inglês também. Então vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui na comunidade. É, então aqui eu vou começar mudando as informações. Por exemplo, aqui no login eu já vou colocar a imagem do meu aplicativo, da minha logo, né? Então eu vou excluir esse aqui e dentro do container eu vou adicionar, porque dentro do container já está definido esse quadradinho aqui. Vou clicar nesse ícone aqui, né, para poder selecionar os widget tree e eu vou clicar aqui em imagem, tá? Em image ele já vai abrir a imagem como padrão aqui. Vou vir aqui embaixo e definir o tipo, o image type, ele vai ser do tipo asset. O que que é o asset? O asset são todas as imagens que estão dentro do meu projeto de forma estática, tá? Não é por através de um link. Basta eu clicar aqui, ó, onde está no asset selected e vou selecionar minha logo. Ela já vai aparecer aqui, beleza? Aqui embaixo tem um box fit. O que quer dizer isso? Para cada um desses itens ele vai fazer uma expansão da sua imagem de forma diferente. Ou ele vai deixar o tamanho original, ou ele vai tentar expandir, mas você vai perder algumas informações da página, ou ele só vai expandir para o lado, só para cima. Então tem vários formatos aqui que você consegue deixar, beleza? Então, no geral, a gente usa esses dois aqui, que é para deixar totalmente expandido, para preencher tudo, o tamanho original, beleza? Aqui, no nome, tá como sign in, eu vou colocar como entrar ou logar, né? Qual que você preferir. Aqui a gente pode mudar o nome, tá? Use the account below to sign in. Então, use as informações abaixo para entrar. Tudo isso aqui, ó, tudo que a gente está vendo e fazendo, ele existe um código por trás, tá vendo? Se eu vier clicar aqui em cima e vir View Code, ó, por que que não está aparecendo o código? Aqui, apareceu, tá? Para cada item desses aqui, nós temos umas linhas de código. Então, por isso que vocês sabem, para vocês verem que tudo que a gente faz ali, a gente ganha um tempão, porque a gente não precisa escrever. Basta arrastar, digitar ali e tá ok. Beleza? Então, aqui eu dar as informações abaixo para entrar. O e-mail, eu vou deixar... Cada item aqui, você pode dar um nome específico para eles, para você se achar depois também, tá? A gente vai utilizar bastante essa nomenclatura aqui, porque é o nome dos itens que a gente vai procurar, tá? Então, eu vou deixar aqui como e-mail e aqui embaixo como senha, tá? Para vocês entenderem os campos lá depois. Aqui no sign in, eu vou deixar aqui, ó, em button text, a gente vai colocar em text, a gente vai colocar o valor que a gente quer. Então, eu vou colocar aqui entrar. Aqui embaixo eu tenho esqueci minha senha, tá? Então, ó, tudo aqui na lateral são informações que você pode alterar, customizações e esse tipo de situação aqui, beleza? Então, você vai mexendo aqui. Aqui nós temos o padding que eu falei, qual é o tipo de alinhamento, qual que é o texto, qual que é o tema que a gente vai utilizar, tamanho da fonte, qual é o tipo da fonte, posso deixar, por exemplo, em negrito, ó, em bold, tá? Então você pode mexer aqui e vai testando o que cada coisa faz. Porque como você consegue ver já imediato, então você já consegue saber qual que é a cor do texto, a primária, tá? Vou deixar o padrão aqui do meu botão, que é Primary Text. Então é só eu clicar no item que eu quero e aqui vai aparecer as configurações dele. Tamanho, altura, qual que é o fill color. Lembra que o fill color quer dizer preenchimento da cor, ou cor de preenchimento, qual é a elevação, qual que é a borda, qual que é a largura dessa borda, tá? Então você tem que olhar o nome e aqui você consegue saber mais ou menos o que fazer. Aqui embaixo tem, aqui eu vou deixar aqui como esquecer minha senha, né?
esqueci minha senha. E aqui embaixo está or sign up with. No caso, a gente não vai ter esse sistema daqui para logar, tá? Então, eu vou tirar o Google, vou tirar o Apple e eu vou colocar aqui cadastrar-se, tá? Porque daí a gente vai a gente vai ser direcionado para a página de cadastro. Aqui dentro do text field, nós temos três propriedades. Nós temos o initial value, que é o valor inicial que vai começar, a hora que a página carregar já vai ter esse valor como padrão. Aqui embaixo nós temos o label text, que é o valor que fica ali em cima. E aqui embaixo nós temos o hint text. O hint text é como se fosse uma dica do que a pessoa vai utilizar dentro daquele text field. Então, por exemplo, aqui, use seu e-mail válido, tá? Então, aqui, ó, o hint é esse valor que fica aqui dentro, como se fosse uma dica para o usuário, e o label é essa informação que fica ali em cima, tá? Então, para você saber. Password, vou colocar aqui senha, né? O label é o que vai ficar igual onde está aqui o e-mail. E o hint teste é digite sua senha cadastrada. Aqui vamos dar para use seu e-mail cadastrado para a gente padronizar. Então a gente consegue deixar todas essas informações aqui. O entrar, esqueci minha senha, e o cadastrar-se. Beleza, aqui está pronto. Vamos para a nossa página aqui de cadastro. Basta clicar aqui do lado. Se tiverem qualquer dúvida, pode mandar aí que eu vou responder. Boa noite a todo mundo que está entrando aí. Sou grato por vocês terem entrado, grato pelos presentinhos ali. E vamos lá. Se tiverem dúvida, pode mandar que eu vou respondendo aqui, beleza? Então vamos lá para o cadastro. Aqui mesma coisa, vou apagar isso aqui. Dentro desse container eu vou colocar uma imagem. Opa, coloquei uma coluna. Vou colocar a imagem, que vai ser a nossa logo, tá? Lembrando que a nossa logo, eu vou vir aqui embaixo, vou usar o Image Type, vou colocar Asset, e aqui no Asset Select eu vou selecionar. Se eu não tivesse o item aqui, eu poderia simplesmente clicar aqui em cima, que ele vai abrir para eu selecionar uma imagem que eu quero, tá? Ou eu posso usar uma URL também, posso em Network e usar uma imagem que eu quero. Por exemplo, se eu vier aqui no Google, vou colocar aqui bandeira do Brasil, só para vocês verem. Vou pegar aqui imagens, vou copiar qualquer uma aqui, eu vou pegar essa aqui que está mais bonitinha, vou vir aqui em copiar endereço de imagem, vou colocar aqui para ver se dá certo, porque não é pegar isso aqui, né, essa imagem é errada. Tá. Deixa eu ver. Tem algumas imagens que eles não te dão o formato que a gente precisa, tá? Então, esse aqui não dá, porque tem que estar com o formato de URL normal. Vou pegar esse aqui, eu copiar endereço de imagem, deixa eu colocar aqui, essa aqui já está o endereço correto que a gente precisa, beleza? Então, eu copio aqui, venho no nosso projeto, podemos colocar aqui a URL que ela já aparece aqui, tá? Dependendo da fonte de onde você pegou essa URL, você não vai poder acessar no seu projeto porque, né, tem o seu sistema de bloqueios, mas tem essa possibilidade. Então, eu vou deixar aqui como assets, vou selecionar a minha logo aqui. Aqui agora eu vou colocar cadastrar-se, preencha as informações abaixo para se cadastrar, beleza? Aqui a gente vai precisar inicialmente do e-mail, da password, não, a gente vai precisar do e-mail, password também. Eu posso clicar com o botão direito, clicar aqui em duplicar, tá? Ele vai duplicar aqui o password. Aqui eu vou clicar com o botão direito, vou duplicar também, que a gente vai ter o nome do usuário, vou pegar a data de nascimento e eu vou pegar qual que vai ser o username dele, né, para poder aparecer na conta dele, porque a gente está fazendo um aplicativo que é parecido com o TikTok, então a pessoa tem o username dele ali, tá?
Depois a gente vai ter que fazer várias verificações para ver se o username já existe ou não e assim por diante. Mas por enquanto, como a gente não tem ninguém, vou deixar só o campo fixo aqui para a gente poder fazer isso aqui. Lembra que eu falei que a gente vai usar bastante isso aqui em cima? Então eu vou começar a dar a nomenclatura. Então aqui vai ser nome completo, tá? Então a gente sempre tem que utilizar o sistema. Tem dois sistemas que a gente utiliza, que é o Camel Case, que é você começar com uma letra minúscula e todas as outras palavras começam com a letra maiúscula, por exemplo, nome completo inteiro, tá? Então, coloquei o completo com C maiúsculo e o inteiro com I maiúsculo ali, chama Camel Case. Em alguns momentos, como a gente usa o banco de dados, a gente vai utilizar esse formato aqui, que é com o underline, completo, por exemplo, tá? Não é todo lugar que aceita, mas os que aceitar a gente vai utilizar isso aqui como padrão porque é o que a gente utiliza no banco de dados. É um pouco confuso, mas infelizmente como a gente utiliza um banco de dados e aqui algumas funcionalidades não funcionam com esse estilo de escrita, é, o Snake, né? A gente vai usar em alguns momentos isso aqui e em outros momentos aqui lá. O que dá para a gente utilizar, vamos padronizar isso aqui porque é o do banco de dados. Então aqui vai ser o nome completo, no label vai ser nome completo. Se você não colocar um hint text, ele vai aparecer o label aqui embaixo, mas quando a pessoa clicar para digitar alguma coisa, ele sobe lá para o label, tá? E aqui embaixo eu já vou dar um hint text. Vai ser digite seu nome completo. Completo. Aqui embaixo vai ser a data de nascimento, tá? A data de nascimento, eu já vou fazer o sistema para ele selecionar a data de nascimento. A gente pode selecionar um calendário para facilitar a vida, para depois não ter que fazer conversão e assim por diante, ou a gente pode utilizar para a pessoa digitar a data de nascimento e depois a gente faz a conversão ali, tá? Para facilitar a nossa vida, eu vou deixar com que a gente vai utilizar o sistema que a pessoa clica, pega e seleciona a data de nascimento e já preenche ali, tá? Então, vou clicar aqui dentro dele. A gente tem, quando a gente tem um item, a gente tem as ações que a gente pode fazer quando a pessoa fizer uma interação dentro de um aplicativo, de um widget, de uma imagem, a gente tem as ações, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu quero colocar um item um item do lado do outro, porque eu quero colocar o text para a pessoa ver qual é a data que ela selecionou, e eu quero colocar o ícone para ele selecionar a data, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar na minha coluna principal, porque essa é a minha coluna principal, e isso aqui é um outro container com uma outra coluna só para fazer a parte da logo. Então, eu vou clicar aqui na minha coluna principal dos campos e vou adicionar aqui, ó, clicando nesse lado, nesse ícone, o widget de row, ou seja, de uma linha. Por quê? Porque eu quero colocar item do lado de item. O que eu vou fazer aqui? Primeiramente, eu vou habilitar essa coluna para que ela seja rolável. Por quê? Porque se o aplicativo for pequeno, ó, se eu vier aqui em cima e mudar, aqui também tem uma feature muito importante que é eu posso mudar o formato da aplicação clicando aqui para eu ver como ficaria, tá? Então, celular, tablet e computador. Então, o que que eu vou fazer? Eu posso clicar duas vezes aqui e ver qual dispositivo que eu quero selecionar também. Por exemplo, se eu vier aqui selecionar o iPhone 13 mini, você vai ver que alguns campos já vão estar lá para baixo e eu não vou ver. Então, eu vou habilitar aqui, nessa função aqui, ó, Scrollable, essa flechinha para cima e para baixo, e agora eu vou poder rolar. Então, a partir do momento que eu puder rolar aqui a minha aplicação, deixa eu ver se coloquei no lugar certo, tem que ser aqui, na verdade, no Scrollable do principal, tá? Que é onde engloba tudo. Então, para você ver que a gente consegue testar aqui e ver, não é aqui, então eu volto e vou colocar o scroll aqui no principal. Agora eu consigo rolar e ver todas as informações, tá? Teria como fazer para rolar só essa parte daqui e isso aqui continuar aqui mostrando para o usuário. Mas para facilitar, vamos seguir dessa forma aqui. Primeiramente, eu vou tirar aqui o login com o Google, vou tirar aqui, vou tirar o esqueci a senha, porque eu vou deixar para que eu
volte para a página do login se eu já tiver uma conta. Então, se já tem conta, faça o login, tá? Então, se a pessoa clicar aqui, ela vai entrar. Porém, lembra que eu falei que existe um outro widget que dá uma personalização para cada palavra que a gente coloca ali, que é o que geralmente faz, colocar faça login em verde, em azul, enfim. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou apagar isso aqui. Na minha coluna, eu vou adicionar um widget chamado Rich Text, tá lá, Rich Text. O que que ele faz? Ele me dá vários campos de textos para eu poder adicionar e personalizar cada um deles ou colocar ação em cada um deles, tá? Então, por exemplo, aqui no principal, já tem conta, depois eu vou colocar o espaço, faça um login, tá? Esses outros aqui ele veio com padrão, eu vou excluir, a gente não vai precisar. E aqui eu vou colocar ele aqui no meio, tá? Então, vou colocar o alignment, eu vou deixar ele no meio. E tá vendo aqui agora, se eu quiser, eu posso colocar uma cor diferente nesse texto aqui, nesse do faça login. Eu posso vir aqui, por exemplo, e mudar só o dele. Se eu fosse colocar no text normal, eu teria que mudar tudo. Então, essa é a vantagem. Eu quero vir aqui e colocar mais um text. Eu vou colocar aqui agora ou cadastre, tá? Já tem ali em cima, mas é para mostrar. Então, eu posso mudar as cores individualmente aqui, tá? Então, eu vou deixar aqui numa, numa cor mais suave, tá? Vou deixar aqui talvez um verdinho, talvez um verde, não tenho certeza ainda. No meu botão, eu vou deixar aqui como Prime Text. Tá vendo? Quando vem com um botão padrão e a gente não utiliza o nosso tema, a gente tem que ficar fazendo várias alterações. Tá, beleza, coloquei aqui embaixo. Agora, eu vou colocar, eu apaguei a nossa coluna. Vou colocar a nossa coluna aqui de novo. Vou clicar nela e vou arrastar. Aonde ficar esse roxinho é onde ela vai ficar. Então, no caso, eu quero abaixo aqui do nome completo, tá? Então, como é uma coluna, o que que eu vou fazer? Eu quero colocar um icon button, tá? E eu quero colocar também agora um text. Por quê? Porque eu só quero mostrar a data para o usuário. Deixa eu ver aqui que parece que a live deu algum. Então aqui eu coloquei o botão e coloquei um texto. Eu vou dar um espaçamento do lado esquerdo de 16, porque eu só quero saber, eu quero mostrar para o usuário qual é a data que ele selecionou. Aqui no Icon Button, o que que a gente vai fazer? Eu vou tirar não vou deixar essa cor aqui, e aqui embaixo no Icon Properties eu vou selecionar qual é a cor. Eu vou digitar aqui Calendar, né, que seria de calendário. Então, vou selecionar um calendáriozinho. E aqui embaixo eu vou fazer o seguinte, eu vou falar para o usuário que ele precisa selecionar a data de aniversário dele, tá? Então, selecione a data de aniversário ao lado. Porém, eu quero mostrar a data quando o usuário selecionar. Como que a gente faz isso? Primeiramente, eu vou clicar na row e vou alinhar ela. Eu vou deixar ela aqui com o alinhamento principal no meio, tá? Então, vou alinhar o meio e deixar ele centralizado. Lembrando que o main alignment eu posso colocar ele totalmente para a esquerda, no meio, para a direita, dividir os dois itens igualmente, colocar eles mais juntos e dividir pelas extremidades, beleza? Então, é assim que está funcionando o nosso projeto ali. Agora eu vou dar um paddingzinho para baixo aqui, para que não fique muito junto. Então, vou colocar aqui para 8, que vai ser um 16 que tá, para ficar igual. Aqui, quando eu clicar no botão, eu quero colocar uma ação. Como a gente faz para colocar essas ações? Aqui em cima, nós temos esse ícone aqui, ó, chamado Actions. Dentro de Actions, a gente vai ter várias ações que a gente pode fazer dentro da nossa aplicação. Então, eu vou clicar em Actions, vou clicar aqui em Open, tá? Em Open, aqui vai aparecer todas as ações que nós temos. A principal que a gente mais utiliza chama OnTap, ou seja, na hora que a pessoa clicar, eu vou fazer alguma coisa. Então, isso é uma chamada de ação. Quando eu clicar, eu faço alguma coisa. O que eu quero fazer quando a pessoa clicar? Eu vou vir aqui em Add Action, tá? E eu vou procurar aqui todas as funcionalidades que eu tenho. Então, aqui eu tenho navegação,
Aqui eu tenho para navegar de volta. Aqui eu tenho para fechar um diálogo, um pop-up, né, se caso estiver aberto. Aqui eu tenho minhas chamadas de banco de dados, tá? Então, Firestore, API, Refresh, temos essas informações aqui. Então, se você for clicando, você vai vendo todas as informações aqui, todas as actions que a gente pode fazer dentro do aplicativo, tá? Então, você vai ter que olhar, dar uma olhada, olhar, testar. Eu vou falando para vocês cada uma delas conforme a gente for utilizando para não passar muito tempo, né? Porque a gente passou quase 2 horas só fazendo um tutorial aí, basicamente. Então, aqui eu vou selecionar um widget chamado a Data Picker. Aqui, ó, Date Time Picker. Aqui, o que eu tenho dentro do meu Date Time Picker? Eu posso selecionar se a pessoa vai selecionar data e hora ou só hora. No nosso caso, vai ser somente data. Qual que vai ser o valor default? Aqui a gente deixa o dia atual, né? Porque a gente não tem como selecionar algo que já foi. Então, eu vou deixar o dia atual e o mínimo date não tem e o máximo também não, tá? Aqui eu vou permitir, ele é permitido para buscar datas anteriores? Sim, porque ele vai buscar data de nascimento. Ele é permitido para selecionar datas futuras? Não, porque ele só vai pegar datas anteriores, que é o data do aniversário dele. Usar Cupertino Style, que seria como se fosse o do iPhone, que é uma barra rolável ali. Então eu acho mais fácil para selecionar dia e ano, eu acho mais fácil dessa forma. Aqui o default theme e se ele é dismissible. Ok, appearance property, a gente pode colocar aqui, setar algumas informações de aparência pro calendário, mas no momento não é o que eu quero. Então é só isso que eu vou fazer. Então o que ele vai fazer? Clicou no botão, ele vai acionar essa action que se chama OnTap de Data Time Picker, tá? Então eu vou mostrar para vocês na prática agorinha. Então deixa eu remover esses erros aqui para a gente conseguir fazer esse teste. Tem que tirar daqui também. Aqui em cima mostra alguns indicativos, se está com erros, se tem algum problema, tá? Aqui eu já sei que um dos erros eu acionei o Authenticate, mas a gente não utilizou ainda, tá? Eu vou tirar por enquanto, só para a gente não ter o erro. Deixa ele atualizar aqui. Agora eu tenho um Boolean. Eu vou tirar esse Boolean aqui, que é verdadeiro ou falso, basicamente, né? E aqui eu vou tirar também, tá? Então eu vou... Porque era um efeito que a pessoa fez. Para eu ver, eu vou clicar nessa setinha aqui e vou dar um reload, tá? Se você está utilizando a versão web, daqui a pouco eu mostro para vocês como faz isso dentro da versão web. Mas basicamente estou recarregando a página para a gente poder ver ela como está em tempo real, beleza? Vamos esperar carregar aqui. Carregou. Eu tenho que colocar a página de login, né? Porque a gente não tem uma página definida ainda. Então, vou dizer aqui login. Na verdade é cadastro, né? Deixa eu mudar aqui em cima. A gente pode, na versão de desktop, a gente consegue mudar o nome das páginas só digitando na URL. Na versão web a gente não consegue. Por isso que eu prefiro usar